Sejam bem-vindos ao nosso evento. Meu nome é Daura, eu sou responsável pela Universidade do Livro, que é o braço educacional da Fundação Editora da Unesp. Agradecemos muito pela parceria com a Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp e com a Biblioteca Mário de Andrade, que nos cedeu o auditório, que é uma honra para a gente, para nós estarmos aqui para fazer esse evento. Eu vou apresentar o Renan, o James, e eu só preciso dar uns recadinhos para vocês. Aqui eu tenho horário para entregar a biblioteca. Então, o evento começa agora, vai até às 20h40. O Renan vai abrir para 2 ou 3 perguntas, e depois nós teremos a parte de autógrafos. Tá bom? Então, aqui, uma honra ter a gente receber o Renan Quinalha, que é professor de Direito e coordenador do Núcleo Transunifesp, editor da seção Livros e Livres da revista 451 e presidente do Grupo de Trabalho de Reparação Histórica à População LGBTQIA+, do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Ele será o mediador. E agora, falar do nosso ilustre palestrante de hoje, James Green, é professor de História Moderna da América Latina e foi diretor da Iniciativa Brasil na Brown University, Estados Unidos. Especialista em estudos latino-americanos, Green é brasilianista, tendo vivido no Brasil entre 1976 e 1982, e sua trajetória esteve sempre ligada ao ativismo pelos direitos LGBTQIA+, e na defesa da democracia no Brasil. Pela editora Unesp, publicou Além do Carnaval, 2000, com a 3ª edição revista e ampliada em 2022, e Escritos de um Veado Vermelho em 2024. Seja bem-vindo, James. E bom evento para todos, e obrigada pela presença de vocês. Boa noite. Estão ouvindo bem aí todo mundo atrás? Uma alegria enorme estar aqui. Quero agradecer demais a Editora Unesp, a Universidade do Livro, pelo convite. Um prazer voltar aqui à Biblioteca Mário de Andrade. E ainda mais do lado do James Green, professor James Green, que foi meu supervisor no doutorado sanduíche, meu mentor, uma referência e um parceiro de muitos trabalhos, além de um grande amigo. Então, prazer enorme poder mediar uma conversa, dentre as várias que a gente sempre tem e tem tido nesses últimos 12 anos, que a gente se conhece há 12 anos. Eu era uma criança, mentira, eu tinha 26 anos, eu era hétero ainda quando eu conheci o Jimmy. Aí ele me convenceu. Então, além do carnaval, que era o kit gay, falou, você vai virar gay. Aí eu virei. Comecei a estudar o tema também. Mas eu estou lembrando aqui de quando a gente veio aqui na Mário de Andrade lançar o primeiro trabalho que a gente fez juntos, o Ditadura e Homossexualidades, que foi exatamente nesse saguão lindo ali, aqui da Mário de Andrade, da biblioteca, saiu pela editora da Federal de São Carlos, e foi 2014, né, o ano que a Comissão da Verdade encerrou os trabalhos, foi um momento super bonito também, e ali a gente selou essa parceria de vários diálogos e aproximações. E aí, Jimmy, eu queria trazer já de início, né, a gente está aqui para falar do livro do James, que está à venda ali fora, então vocês podem comprar, o Escritos de um Veado Vermelho, que é uma coletânea dos ensaios do Jimmy, de quase 50 anos de relação com o Brasil, né, desde que ele pisou pela primeira vez aqui as terras brasileiras, e depois podem pegar o autógrafo dele também ali fora. Eu queria trazer, já para começar um pouco sobre o livro, né? Você confessa ali no início, né, na apresentação que você faz, que você mal sabia do Brasil, você tinha ouvido falar pouco, né? Então você estava um estudante, jovem estudante nos Estados Unidos, com uma referência de geografia que nos Estados Unidos em geral, né, falta um pouquinho mais de geografia mundial, mas você, como uma pessoa interessada, desbravou esse horizonte, esse terreno aí, território chamado Brasil. Eu queria que você contasse um pouco como foi esse contato com a realidade brasileira, né? A gente fez uma conversa que saiu na 451
E isso já tem alguns meses, foi quando teve a Feira do Livro aqui em São Paulo, que saiu essa conversa ali, que o título da matéria ficou justamente Um Gringo Made in Brasil, né, que dialogava um pouco sobre essa descoberta do Brasil, você descobrindo o Brasil também te descobrindo. Então, eu queria que você contasse um pouco como foi esse primeiro contato, o que te fez vir para cá, né, e o que te motivou, te moveu para chegar até o Brasil, e esse grande ou gigante desconhecido Brasil se tornou algo tão central na sua vida por todos os próximos anos e décadas, aí, né, como até hoje tem sido. Bom, primeiro, Renan, uma grande honra estar com você e com vocês aqui hoje. Sempre no primeiro momento estou nervoso falando em português, mas eu vou me acalmando. Eu quero agradecer muito às pessoas que me ajudaram, que organizaram esse evento hoje, a editora da Unesp, que tem sido uma editora muito especial. Eu estou muito honrado de publicar com eles e eu pretendo publicar mais 4 ou 5 livros com a Unesp na minha carreira. Apesar de ter aposentado da Universidade de Brown, na aposentadoria, Renan estava presente, todo mundo falava sobre a aposentadoria fake, porque, na verdade, eu vou me aposentar com 90 anos, eu já decidi isso. Tenho 72 agora, então falta 18 anos para trabalhar. A sua pergunta é engraçada, porque você tem 2 elementos, os imaginários sobre o Brasil, o que eu imaginava, e, bom, a música Garoto de Ipanema tocava muito no rádio americano, e houve uma versão do Garoto de Ipanema, um homem bronzeado que andava pela praia, e eu, com 10, 11, 12 anos, eu pensava nessa Garota de Ipanema. Eu imaginava ele uma homossexualidade muito reprimida, mas florescia dentro de mim esses desejos assim, reprimidos. Então, esse foi um imaginário. E minha mãe estava fazendo mestrado quando tinha 10, 12 anos, e ela estava fazendo curso sobre geografia humana, e ela chegou um sábado, na hora do almoço, muito animada, porque ela tinha descoberto que a família real portuguesa tinha fugido de Napoleão, que tinha atravessado o Mar Atlântico, chegado no Rio de Janeiro. E ela não sabia que tinha um império. Eu não sabia. Ela ficava enlouquecida com isso. Então, esse foi um dos primeiros imaginários que eu tinha sobre o Brasil, essa história que nenhum americano conhece essa história. Eu ensino a história do Brasil nos Estados Unidos. Ninguém nos Estados Unidos sabe dessa história. Ninguém. Impressionante como é marcante para a história brasileira e está totalmente desconhecido. E outra foi na minha aula de geografia, quando tinha uma aula só sobre Brasília. Então, deve ter sido em 61, 62. E eu imaginava Brasília na selva amazônica, com cobras e papagaios e toda essa coisa verde. E quando chega em Brasília, em 78, eu fiquei muito decepcionada, porque era todo plano, rocha, e nada de selvagem. Então, esse foi um lado, essas falta de informação que os americanos têm sobre o Brasil, e o desconhecimento total, e um fascínio com a cultura. E essa relação através de um envolvimento político que eu tive contra a guerra no Vietnã durante muitos anos, quando era muito jovem, e depois conhecendo um exilado brasileiro, Marcos Arruda, que tinha sido preso em 70, em São Paulo, e torturado, e a família conseguiu tirar ele da prisão, ele se autoexilou nos Estados Unidos e organizou um movimento contra a ditadura militar, e eu entrei em contato com ele, conheci ele, e ele me chamou a trabalhar com ele nesse movimento. Conheci a irmã, que se apaixonou por mim. Eu falei, mas eu sou viado. Isso não importa. Não. Eu sou do teatro. Assim, a gente está muito aberto, não tem problema. Também. Então, passamos e ela me convidou a acompanhá-la de volta para o Brasil. Então, passamos pelo Rio, pela América Central e Colômbia, e fomos de Bogotá para Letícia, atravessando o Rio Solimões, descendo Solimões para Manaus, Belém, e depois descendo o norte e o nordeste do Brasil, até que chega em São Paulo, no Rio e depois em São Paulo. E acabei ficando em São Paulo porque tinha emprego aqui, né? Dei aulas de inglês e me envolvi primeiro numa organização semi-clandestina, a Convergência Socialista, que era uma organização trotskista,
E também foi envolvido no movimento, o primeiro grupo LGBTQIA+, no Brasil, o Grupo Somos, de afirmação homossexual, e foi basicamente o líder da ala esquerda, a ala que mais se interessava ter um diálogo com o movimento sindical, o movimento negro, o movimento feminista. Então, essa foi a minha trajetória. A ideia era de ficar 6 meses, fiquei 6 anos, e mudou a minha vida. Eu estou muito agradecido pelo Brasil, porque eu amo tudo que eu faço. Então, me dá uma alegria de visitar aqui, de ver velhos amigos, de novos amigos. É uma alegria total estar com vocês hoje. E uma honra de escrever sobre a realidade brasileira, que é muito complexa, mas muito instigante para mim. Legal, Jim. Uma bela introdução aí já, a sua chegada. E tem uma dimensão aqui que você menciona agora na fala, que é justamente um processo de você descobrindo o Brasil te descobrindo e você descobrindo sua sexualidade. Tá certo que ela emergiu antes, você já se entendia como viado, como você falou com a pessoa que se apaixonou por você, essa mulher que se apaixonou por você em determinada altura, mas você vai se engajar aqui de maneira muito marcante. Isso tem uma relação direta até com o nome do livro, que é um nome do livro que você consultou alguns amigos próximos aqui no Brasil. Lembro do e-mail copiado, que Dária estava também, eu ali. O que vocês acham desse nome Viado Vermelho, né? Escrito de um viado vermelho, que é um nome que chama atenção, né? Para um livro de um acadêmico, Viado Vermelho. E você diz, né, desse engajamento tanto num grupo clandestino na época, né, da Convergência Socialista, que depois desembocou na criação do próprio PT e PSTU, uma parte, enfim, aí se fragmenta, enfim, várias correntes da esquerda brasileira, mas de um trotskismo que sempre teve aberto, né? Então, eu queria que você trouxesse um pouco essa dimensão de como foi participar de 2 campos importantes na redemocratização do Brasil, né, que até hoje ressoam, que de um lado é um movimento das esquerdas organizadas, que tem um pé muito grande ali, muito forte, um afincamento no movimento sindical, no movimento estudantil, né, que é, digamos, um motor importante de transformação da sociedade brasileira e de construção desse Brasil que a gente tem tentado construir a duras penas aí, né, e com alguns tropeços pós-redemocratização, mas também no movimento homossexual, que foi também se ampliando, se diversificando e que se torna um movimento LGBTQIA+, é algo muito potente. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre presente depois, mas queria que você contasse um pouco como foi se localizar nesse lugar, que não era um lugar fácil, não era um lugar tão evidente, de alguém de esquerda, um ativista de esquerda, assumido homossexual, e que dialoga diretamente com outro projeto seu também, que foi escrever a biografia de Herbert Daniel, que é um outro viado vermelho, né? Então, como você se vê nessa tradição de viados vermelhos no Brasil, aí, né? De pessoas que trabalham essas 2 dimensões? Bom, antes de responder, eu quero reconhecer que temos aqui um grande aliado nosso, o Adriano Diogo, que está aqui presente, que foi a pessoa que abrigou a primeira audiência pública sobre a questão de homossexualidade e a ditadura militar, quando ele estava na Assembleia Legislativa de São Paulo. Então, estamos muito agradecidos pelo seu trabalho, companheiro, porque ele é uma pessoa que tinha uma compreensão dessa questão fundamental. Então, eu acho que o ano mais importante na minha vida foi o ano 73. Foi um ano onde eu fui morar numa coletiva de jovens quakers da minha religião, politizados. Organizamos um coletivo para estudar a América Latina, estudei o Brasil, me ofereci de apresentar um trabalho sobre o Brasil, me obriguei de pesquisar mais sobre o Brasil, me interessar pelo país, e foi um ano que também assumi a minha homossexualidade. E eu sentia, como ativista já bastante politizada, e descobrindo a minha sexualidade, conhecendo o movimento, as reivindicações do movimento, que havia ainda nos Estados Unidos uma grande divisão entre uma esquerda, bastante reduzida nos Estados Unidos em comparação com o Brasil, mas uma esquerda bastante forte naquele momento, e o movimento LGBTQIA+, levantando questões democráticas muito importantes que a esquerda não entendia. E eu não entendia porque não havia uma confluência entre as 2 questões. Foi complicada, porque, infelizmente, naquela época, a Revolução Cubana, que foi uma referência americana, tinha uma política discriminatória contra os homossexuais. Então, isso criava uma situação de a favor, contra, criticar a Revolução Cubana e tudo isso. Eu não me sentia dividido, eu sentia que o mundo estava dividido. Então, a minha grande tentativa era de tentar explicar que era uma possibilidade de juntar as lutas. Luta pela justiça social, pela igualdade social, um mundo melhor, sem problemas econômicos, sociais, meioambientais,
e o direito das pessoas viver e amar como eles querem viver e amar. Então, esse foi o meu grande desafio. Eu já tive uma experiência nos Estados Unidos, em 73 a 74, e eu, a partir do golpe em Chile, em 73, todo mundo que trabalhava sobre o Brasil, que estava denunciando a tortura no Brasil, estava participando nesse movimento com 22 anos, começamos a nos dedicar à realidade chilena, porque era a repressão mais aguda na América Latina, foi em Chile, depois do golpe, do 11 de setembro. Então, eu participava num grupo de gays socialistas em São Francisco, tinha um grupo que chamava União 28 de Junho, que era o dia do Stonewall, e resolvemos fazer, no segundo aniversário do golpe em Chile, uma noite de solidariedade gay com a resistência chilena, que eu organizei com 300 pessoas na comunidade LGBTQIA+, de São Francisco. A gente usava a palavra gay, porque naquela época gay era gay e lésbica, mudou o sentido. E foi muito importante, porque a gente levou essa questão para o movimento de solidariedade com o Chile, e muitas pessoas não entenderam nossas reivindicações, e o movimento LGBTQIA+, naquela época, ainda não tinha uma visão internacionalista, não entendia a importância de ter uma visão mais abrangente. Então, essa experiência e essa atividade, que foi um grande sucesso, levantamos $1.000 que mandamos para a resistência chilena, foi uma coisa que me impulsou, quando cheguei no Brasil, de mergulhar nessa realidade brasileira. E justamente no momento em que o movimento estudantil estava saindo nas ruas, em 77, protestando contra a ditadura militar, justamente quando o Grupo Somos vai se fundar em 78, ao mesmo momento que o Movimento Negro Unificado vai organizar o primeiro protesto frente nas escadas do Teatro Municipal, em 78, e o movimento feminista já reorganizando a partir de 75, o movimento feminino pela anistia, movimentos feministas independentes. Então, houve uma confluência de movimento estudantil, uma nova geração de pessoas mais abertas às ideias novas, menos assim, fechada nas pautas de 68, e esses novos movimentos sociais surgindo, e a minha tentativa dentro da minha realidade, tanto na esquerda quanto no movimento LGBTQIA+, dizer não há contradição. É possível fazer um político no movimento sindical. Quando eu estive no ano passado aqui com militantes LGBTQ do MST, MST era muito machista 20 anos atrás. E hoje em dia tem um coletivo. Por quê? Porque nasceram milhares de viados e sapatões e trans dentro dos acampamentos do MST em todo o país. Você tem duas opções: expulsar os seus filhos ou abraçá-los. E os setores do MST abraçou. Isso é uma coisa radical. E só por causa do nosso movimento. Legal, Jimmy. Tem um texto aqui específico que eu estava pegando aqui no sumário. Vocês olharem, né, o sumário do livro, ele está organizado em partes, são 7 partes, né, o total aqui, agregando alguns desses ensaios publicados pelo Jimmy em várias das frentes em que ele pesquisou e atuou aqui, né, tanto do ponto de vista da universidade como da militância. E um dos textos é Quem é o Macho que Quer Me Matar? Homossexualidade masculina, masculinidade revolucionária e luta armada brasileira nos anos 60 e 70, que é um dos meus artigos preferidos do livro e da sua produção. Eu adoro esse texto. E acho que é um texto... queria que você contasse um pouquinho mais dessa pesquisa, desse texto aqui, né, como ele se localiza nesse lugar exatamente que você está agora apontando, né, de criar um espaço que não era tão evidente ou evidenciado, mas ter uma visão naquele momento de que era possível esse espaço de uma interlocução, apesar de uma esquerda, e digo esquerda de um modo muito amplo, que um setor, digamos, um setor oposicionista à ditadura, que é um setor que reproduzia, né, a homofobia, uma moralidade homofóbica, né, mesmo no nosso campo, a ideia muitas vezes stalinista de uma degeneração moral, de um desvio pequeno burguês, né, e tudo isso. E como que foi, né, você circular entre essas gerações da luta armada, da resistência armada, mas também do movimento, trazendo essa questão e falando um pouquinho sobre esse texto, esse artigo aqui, que eu acho que é um artigo muito precioso, assim, os outros também são, mas esse, eu acho que ele traz um olhar muito original para essa questão, e justamente nessa linha de tentar convergir, conciliar duas coisas que não são em si opostas, mas que se opuseram em vários momentos da nossa história política, né? Então, a sua pergunta está relacionada a outra questão, que é muito importante esclarecer. É o papel de um gringo
que se apaixona pelo Brasil, que respeito, estou muito respeitado aqui, mas não sou brasileiro. Então, meu campo profissional era dos Estados Unidos, eu tinha que fazer uma produção americana para avançar na carreira. Então, a questão era para mim, o que eu posso fazer que é original, que não está repetindo ou copiando da produção brasileira. E o meu primeiro livro, Além do Carnaval, era justamente isso, porque não existia... Existia o livro Devasso no Paraíso, do João Silveira Trevisan, que é um escritor, jornalista, mas não era historiador. Ele tinha um olhar diferente do meu olhar, então eu percebi que tinha um espaço para escrever esse livro. E quando eu estava fazendo meu segundo livro, Apesar de Vocês, Oposição à Ditadura Militar Brasileira nos Estados Unidos, que era sobre a solidariedade que houve nos Estados Unidos contra a ditadura militar, a qual eu participei de uma maneira bastante humilde, quando tinha 22 ou 24 anos, eu estava entrevistando um ex-preso político, algumas pessoas aqui vão conhecê-lo, que é um cara meio folclórico, Ivan Seixas, que adora contar histórias, ele tem uma capacidade de falar as coisas. E eu estava entrevistando ele sobre o fato que ele era menor quando ele foi preso com o pai dele, o pai foi morto na prisão, ele não podia sair da prisão porque ele era menor, era uma coisa louca da lei brasileira. E conversando com ele tinha, de um lado, um comportamento típico da esquerda machista dos anos 60, muito machista, mas tinha uma tranquilidade sobre a questão homossexual. Eu sentia isso. Não é que nós conversamos sobre isso. Então, eu perguntei para ele, no final da pergunta, porque eu estava interessado em outra questão. Como foi a campanha da Anistia Internacional para a libertação dele? Essa foi a minha pergunta para ele. Mas eu sentia que ele tinha um tratamento meio moderno, meio como é esse nome? Metrosexual? Não era metrosexual, mas era mais aberto. Era friendly. É friendly, GLS. Eu me surpreendi um pouco, porque ele é muito machista, em certo sentido. E ele contou uma série de histórias, entre eles uma história de um casal, de dois militantes, de uma dissidente da Ala Vermelha, que era uma dissidente do PCdoB, que estava na prisão, no presídio Tiradentes, e tiveram um caso. E as pessoas descobriram, e seguindo Ivan Seixas, umas organizações da esquerda não gostou que dois caras estavam transando dentro da prisão, ia desmoralizar a imagem dos presos políticos. Então, houve uma discussão, seguindo Ivan Seixas, de um possível justiçamento, ou seja, matar o cara por ser viado. Eu desconfiava dessa história, mas essa foi a história que ele me contou. Foi uma história instigante, eu já estava imaginando filmes e novelas e tudo isso. E eu fiquei atrás dessa história, escrevi uma primeira versão, publiquei, mas depois eu consegui falar com uma pessoa que, teoricamente, seria assassinado pela violações das normas revolucionárias. E não é bem assim. O artigo explica sobre essas possibilidades que houve e não houve marginalização, mas como foi a história. Mas, querendo escrever esse artigo, eu precisava mais dados, porque eu preciso mais fontes, né? O historiador precisa ter fontes para provar isso. Então, eu descobri a autobiografia de Herbert Daniel, Passagem para o Próximo Sonho. Eu li e fiquei encantado com essa cara. Eu já sabia quem era, ele já estava no exílio quando eu estava no Grupo Somos, ele estava pedindo apoio para voltar para o Brasil, mas eu fiquei fascinado. Então, usei esse texto para meu artigo sobre essa homofobia dentro da esquerda brasileira, revolucionária, mas estava mais interessado em saber mas como foi a vida dele, como que ele sobreviveu nessa história, como que ele conseguiu fazer tudo o que ele fez na vida, sendo estudante de medicina, depois entrando na luta armada, junto com Dilma Rousseff, assaltando bancos, sequestrando 2 embaixadores para a libertação de 110 presos políticos, está no treinamento com Carlos Lamarck, no Vale de Ribeira, e reprimindo sua sexualidade durante os 5 anos da militância, embora que antes e depois tinha uma vida sexual muito ativa. Então, eu queria entender a realidade dele. Isso me levou a essa biografia sobre a história dele e abriu mais, eu acho, um diálogo com as pessoas sobre essa realidade. Porque hoje a esquerda, da geração 68 e a geração 77, que é a geração que eu sou parte, porque eu cheguei aqui em 76, em São Paulo em 77, participava das mobilizações de 77,
essas duas gerações mudaram muito. Então, as pessoas que, em outro momento, eram homofóbicos, eram preconceituosos, são aliados importantes, pessoas super do nosso lado nessa coisa. Porque a sociedade mudou. E por que a sociedade mudou? Por causa do movimento social. Isso que é fundamental. Se não houvesse esse movimento social forte, grupos como Somos, como Lampião, com as outras organizações ao longo dos anos, pessoas como Luiz Motti, não teria essas mudanças sociais. E, claro, combinado com movimentos internacionais. Isso transformou também a própria esquerda e, ao longo dos anos, sabemos de que lado está a nossa causa. Certamente não está com a direita, a ultradireita, conservadora. Já passamos 4 anos de pesadelo com essa experiência e sabemos ainda que esses setores estão ainda embutidos na cultura brasileira, porque, infelizmente, a cultura brasileira, apesar de todos os estereótipos, é altamente conservadora. Então, esse conservadorismo reforça essa capacidade desses setores reacionários manter a sua posição e obriga, às vezes, contra a vontade da esquerda, a ter uma posição mais progressista do que eles querem tomar por as considerações eleitoreiras ou considerações de perder um setor da sua base evangélica e tal. Legal, Jim. Não é? E você trouxe aí esse giro, né, que é um giro bastante grande na sua vida, né? O Brasil te toca em vários lugares e você vai aqui assumir um ativismo importante no campo das esquerdas, nesse diálogo com o movimento homossexual e criar esse campo, né? Acho que você é uma das pessoas que cria esse campo. Mas eu te disse lá, quando teve esse evento da sua aposentadoria fake, né, lá nos Estados Unidos, nessa conferência, que para mim foi muito importante conhecer o James, que eu conheci em 2012 numa Lasa, né? Foi Lasa, não foi a Brasa, foi a Lasa, eu acho, em Washington. E eu conheci o Jimmy lá, né, porque era uma mesa de uma amiga comum nossa, Janaina Teles, Edson Teles, a Dária também estava presente, acho que era uma mesa com nós 5. E eu lembro a importância, eu estava ali apresentando um trabalho sobre suicídio e transição. Digo que eu não era viado ainda, né, que você que me apresentou esse mundo. Na verdade, eu já era um tanto, mas eu era mais clandestino, né? Eu estudava justiça de transição, que foi o tema do meu mestrado, quando trabalhei com o Adriano também na Comissão da Verdade, ele me chamou, era a primeira dissertação de justiça de transição. E para mim foi importante ver que tinha um professor, um acadêmico, né, reconhecido, que era gay, assumido, que trabalhava esses temas. Isso me encorajou a, né, trilhar e ir para o doutorado, estudar esse tema, né, e a gente sempre dialogou muito, você foi uma referência sempre nos meus trabalhos nesse caminho. E eu queria saber queria que você contasse mais aqui, né, para o pessoal um pouco como foi esse lugar, porque eu imagino que seja um lugar também muito solitário ter feito isso, né? Porque eu sou uma geração hoje que chega na universidade e que eu vejo vários pares, pessoas que estão estudando gênero e sexualidade com uma relativa tranquilidade nesses processos de fazer concurso público, de fazer as publicações, né? De construir uma carreira com reconhecimento. Tem mudado, graças à luta do movimento, graças à luta na sociedade, de modo geral, na cultura. Como que foi esse processo para você? E como que você decide, né, uma pessoa que já estava num ativismo profissional, né, e você decide voltar para os Estados Unidos com tarefas ali que você tinha de organização, de ativismo, de militância, né, num paradigma bem leninista, trotskista mesmo, né, de abdicar tudo e dedicar à causa da revolução, e você fala, eu vou voltar para a universidade, esse é meu lugar. Por que a academia te atraiu nesse lugar? E como que foi fundar esse campo, né? Ajudar a estruturar um campo de estudos LGBT, que eu acho que hoje se expandiu muito, né? Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso, esse processo de um giro pessoal e profissional na sua vida mesmo, e como que foi para você esse processo todo. Bom, lembrando traumas da meu passado um pouco. Não, eu militei... É quase uma sessão de psicanálise. Exatamente. Aqui, viu? Não, eu militei aqui no Brasil 5 anos, quase 6 anos, e voltei para os Estados Unidos para fazer um trabalho sindical, trabalho comunitário, fui candidato a um partido Paz e Liberdade, tirei 5% do voto. Aqui seria eleito, lá nada, nem um pouco, né? 5% não é nada. Partido pequeno, independente. E, na verdade, em 89, comecei a chegar à conclusão que não haverá uma revolução socialista nos Estados Unidos na minha vida. E eu não tinha aposentadoria, não tinha nada do banco, não tinha nada. Eu estava trabalhando como funcionário público, estava meio saco cheio do trabalho, ganhava um salário miserável, 2 semanas de férias. Gente, que absurdo. E alguém fala, mas por que você não volta para a universidade fazer doutorado? Mas por que? Não, porque lá tem mordomias,
você ganha bolsas para estudar, viajar para o Brasil. E eu estava tentando pensar como que eu volto para o Brasil. Porque eu não queria voltar, começar de novo, professor de inglês, aquela coisa toda. Então, eu resolvi entrar na UCLA, ganhei uma bolsa, fui para o Brasil, e eu, conscientemente, desde o começo, queria fazer uma intervenção política, queria fazer uma produção de alguma coisa que não tinha sido feita. Originalmente, na verdade, minha pesquisa era de comparar o primeiro momento do movimento LGBTQIA+, no Brasil com o movimento argentino, grupo, especialmente a Frente de Liberação Homossexual da Argentina. E quando cheguei aqui, um grande amigo, Lauro, que trabalhava no Arquivo do Estado, que eu conheci antes da militância, ele estava no arquivo, e eu fui lá para procurar fontes, né? Aquela coisa de fontes. E ele me mostrou o arquivo, tudo que tinha, e falou, olha, aqui tem a coleção de todos os prontuários do Sanatório Pinel, de 29 até 44. Eu falei, tem que ter viado dentro desse sanatório. Não é possível que não tenha. Então, eu passei um mês sem Walkman ou iPhone, nada, página por página, procurando nos, não sei, 1.200 casos. Encontrei 9 casos, um caso espetacular, e que isso me incentivou muito. Falei com o meu orientador, você esquece a Argentina, fica no Brasil e faz a história social. Então, vai mergulhar nas fontes e fica atrás, descobrindo. Então, esse foi o processo. E eu acho, a partir da Covid, eu acho que deve ter participado em 30 bancas de mestrado e doutorado aqui, 2 monografias, inclusive. Uma loucura, mas por uma questão particular eu resolvi apoiar esses jovens muito pobres, famílias muito humildes que me pediu ajudá-los e ajudei, estava na banca. E, bom, eu descobri que é uma diversidade enorme de produção. Naquela época, quando comecei, não tinha. No primeiro livro, eu publiquei tudo que foi escrito sobre a homossexualidade, estava nesse livro. Hoje em dia seria impossível, seria um livro só de bibliografia de tudo que foi produzido, porque cresceu demais. E eu estou muito feliz que foi parte desse processo de incentivar essa produção ao longo dos anos. Meu companheiro sempre me perguntou, mas você vai ficar mais uma banca? Eu tinha 5 bancas em agosto, porque aceitei antes, mas é uma data onde todo mundo tem que defender. Então, eu tinha literalmente 2 em 2 dias. Eu tinha que ler e estar nessas bancas. E meu companheiro estava enlouquecido. Não, é uma obrigação que eu tenho. É uma obrigação para a produção brasileira. Então, por isso eu fiz. Incrível, Jimmy. E acho que essa sua generosidade, falando muito francamente, assim, é uma coisa muito bacana de ver, né? A quantidade de pessoas que você recebeu lá na aposentadoria do Jimmy, deu para ver isso. A quantidade de gente foi daqui para lá estudar carreiras que você incentivou e apoiou, e acho que isso é uma generosidade muito grande também de retribuição sua ao Brasil. E nesse tópico aí dos arquivos, tem uma das partes do livro que é sobre isso, que eu acho que valeria você contar um pouquinho mais, porque quem é mais jovem, né, talvez não saiba o esforço que né, a garimpagem, no fundo, que foi esse processo de descoberta de fontes. E o Além do Carnaval, que é esse trabalho que foi sua tese de doutorado, publicado aqui pela também editora Unesp, e numa reedição, né, agora 3ª já, né, que está disponível aí para quem quiser comprar. Esse trabalho você faz não só com fontes médicas, mas também você trabalha outros tipos de fontes historiográficas ali, numa época em que não tinha Google, que não tinha inteligência artificial, né? Ou seja, era realmente um trabalho de ir nesses arquivos, e alguns desses textos você fala justamente sobre isso. Né? E aí eu queria que você contasse um pouco sobre a importância desses acervos, desses arquivos, da preservação também. A gente está na biblioteca aqui, que também tem uma hemeroteca incrível, a Mário de Andrade. E antes de falar do Mário de Andrade e da sexualidade dele, que acho que a gente tem que falar aqui também, eu quero que você fale um pouquinho dos arquivos e desse trabalho de arquivo que você realizou nesses anos todos aí, né? E vendo essas mudanças, como os trabalhos hoje estão sendo feitos também nesse campo e evolução disso. É complicado por vários motivos. Como existia discriminação, repressão, as pessoas, as lésbicas, os trans, os homossexuais masculinos, mas não tinha um código penal que claramente punia. Então, era punição indireta, com outros códigos de ultraje público ao pudor, libertinagem, vaidade.
Então, você vai para o Arquivo Nacional para tentar encontrar, só no Rio, esse material, até poucos anos não estava indexado. Então, você literalmente tinha que mergulhar e milhares e milhares e milhares de documentos para encontrar um ou outro caso. E eu não era jovem, mas era um pesquisador sem recursos. Eu cheguei para fazer a pesquisa no ano do Plano Real, $1 o real, e minha bolsa por um ano era $9 mil, ou seja, não tinha nem para pagar o aluguel aqui, porque era muito caro. Então, era um processo de muita paciência de fazer essa garimpagem, como você falou. Você tinha que ser muito inteligente, muito vivo. Eu encontrei um artigo, vi uma referência, um artigo de uma organização Acadie, que era uma organização gay francesa, que publicou essa revista Acadie, e tinha um artigo de alguém que tinha visitado o Brasil e contava, nos anos 50, sobre a vida de São Paulo. E mencionou que tinha ido para a Biblioteca Municipal para ver o que tinha no catálogo. Eu falei, gente, que brilhante essa ideia. Então, vim para cá, peguei a fichária, né, de ver todas as fichas, os livros e as datas, e quando estava na biblioteca, para imaginar um viado nos anos 50, morando aqui no centro da cidade, ou morando com a família, talvez fugindo para a biblioteca para ver se tem um livro sobre aquela coisa que quer entender o que eles têm, e encontrar quais são os livros que vai encontrar, quais são as fontes de informação que essa pessoa vai ter para saber sobre a sua vida. Então, ou seja, exigia muita criatividade de vários tipos de fontes. E, a partir dos anos 50, 60, o mais lindo, que eu mais amo fazer, eram histórias orais, histórias da vida das pessoas. Então, eu tive muita sorte de encontrar uma revista chamada O Snob. Era um boletim, um tipo de produção de um grupo de amigos no Rio de Janeiro nos anos 60, mimografado, e toda a coleção de 100 números estava no arquivo do Edgar Leon Roth. E, por sorte, mencionava no segundo número o nome do editor. A única vez que alguém usou o nome verdadeiro, todo mundo usava nomes de mulheres, brincadeiras e tal. E consegui falar com ele, e entrevistei ele. Ele me abriu para o círculo de amigos deles e consegui penetrar na realidade do Rio de Janeiro dos anos 50 e 60, nesse período onde pessoas podiam lembrar do seu passado. Então, essa experiência de histórias orais foi, talvez, um fio condutor de todas as minhas obras, porque depois eu devo ter feito mais ou menos 300 entrevistas até agora, histórias orais, ao longo dos anos e os livros, e me enriquece muito. É uma maneira de verificar se eu estou errado, estou correto. É uma maneira de ver as contradições nas memórias das pessoas ao longo dos anos e brincar com isso. E é a inspiração do meu próximo livro. Legal. Você pode perguntar sobre o próximo livro no momento, né? Eu quero, mas é que eu falei que eu ia falar da sexualidade do Mário. O que vocês querem ouvir primeiro? Não, então isso foi frustrante, porque naquela época, hoje em dia tem muito mais matéria sobre ele. Não tinha coisa escrita sobre a sexualidade dele. Boatos, rumores, uma frase, outra coisa, mas nada concreto. Então eu fui para o IEB, lá no USP, para falar com as pessoas responsáveis. Não me deixaram ver as coisas fechadas, porque era proteção da imagem, para pessoas conservadoras de uma nova geração que achavam era uma vergonha a homossexualidade dele e não podia. Então você tinha que tirar dos ataques de Oswaldo de Andrade contra ele, quando ele publica uma coluna falando sobre Mário de Andrade, ou ler um conto que ele escreveu que tinha uma história meio velada sobre um amor entre dois jovens que não vai dar certo no final. Então era uma coisa indireta, porque realmente ele representa a história do país onde era muito barra e pesado de ser homossexual, ser lésbico, ser trans, e você, em geral, a maneira de sobreviver era de esconder. Se você era muito afeminado como homem, muito masculinizado como mulher, você talvez optou ou não conseguiu optar, você era assim, então você tinha que enfrentar o preconceito da sociedade, mas era muito barra pesada, muito difícil para as pessoas.
E, do outro lado, as pessoas conseguiram uma alegria, uma felicidade com essa realidade também, que é outro lado da moeda que eu acho muito importante enfatizar. Sim, sempre teve o prazer envolvido também. Prazer, né? O desejo... e dentro dessas limitações, construindo novas vidas alternativas que apoiam famílias alternativas, redes de amizade que foram fundamentais para as pessoas sobreviveram. Sem dúvida. A gente está aqui na Mário de Andrade fazendo um debate sobre homossexualidade. Um século depois. Mário. Obrigado. E tem esse texto do Jim aqui, que é Contestando Heróis e Mitos Nacionais, que tem uma seção que é sobre Miss São Paulo, que fala um pouco, enfim, dessa questão aí da sexualidade do Mário, da relação com o Oswald também, enfim, a tensão, que é bem bacana. E tem um outro aqui, Jim, que eu queria que você falasse um pouquinho, que está nessa seção final do livro, sobre algumas figuras, né, que é a Madame Satã, que, de alguma maneira, acabou assumindo um papel importante na cultura nacional também, né? Assim, é muito graças ao trabalho do Karim Anus. E foi interessante, porque eu conheci Karim quando ele estava pesquisando o livro, até ele me chamou para ler o roteiro, e eu estou reconhecido nos créditos do livro. Não, eu acho que é importante também, porque também, como essa história não foi produzida, falta referências, especialmente falta referências de pessoas populares, negros, como Madame Satã, que teve uma vida assumida, enfrentava a sociedade, vivia e conseguia conquistar uma certa aceitação dentro dos limites homofóbicos da época. Então, eu acho que isso é muito importante. A mesma coisa com o Herbert Daniel. Eu não queria criar um novo mito, não queria glorificá-lo, mas eu queria ter uma referência para as pessoas saibam que existia pessoas na luta armada, homossexuais, que talvez pela homofobia do momento reprimiram sua homossexualidade, mas eventualmente superou isso e acompanhou as pessoas nesse processo. Então, são referências muito importantes para a gente, eu acho. É importante ser documentado. Legal. E antes da gente falar do seu novo livro, tem uma outra coisa aqui que eu acho bacana também da gente conversar, porque você teve uma recaída, né, uma fraquejada, como diz o ex-presidente, quando você namorou a Dilma. Estou falando de uma fraquejada heterossexual. Tem um dos textos aqui que o Jim fala isso, né? Eu vi a boa notícia, eu e Dilma vamos nos casar. E eu lembro dessa época, desse flerte, que eu estava lá trabalhando com você. E eu queria que você contasse um pouco de uma dimensão do livro, não do namoro com a Dilma, que a intimidade a gente não precisa saber, mas você falar um pouco da dimensão mesmo da solidariedade internacional em relação ao golpe. Exatamente, é o mais importante. Então, como eu tinha escrito um livro sobre a solidariedade internacional contra a ditadura militar, um livro bastante grande, e eu havia vivido esse momento, e quando Lula foi eleito a primeira vez em 2002, nós calculamos errado que Bush, que estava preparando a guerra de Iraque, ia fazer uma campanha muito contra Lula. Eu organizei com outra pessoa, um dirigente sindical, o movimento de solidariedade com o Brasil nos Estados Unidos, em 2002, 2003, e durou até 2005. E todo mundo fala, mas para quê? Lula está no poder, está ótimo no Brasil, Bolsa Família, está maravilhoso. Então, esse movimento mesmo não floresceu. Porém, conhecemos nesse processo, nos Estados Unidos, uma nova geração de jovens brasileiras e brasileiros, especialmente brasileiras, imigrantes, que tiveram uma politização aqui no Brasil, estavam lá nos Estados Unidos por vários motivos, e eles se engrossaram o nosso trabalho. Então, era um trabalho com imigrantes brasileiros. Tem quase 1.800.000 brasileiros nos Estados Unidos. Então, em 2016, quando houve o processo contra o Dilma e o Sérgio Moro atacando Lula, fica evidente que era necessário fazer alguma coisa. Você estava comigo em Brown, eu me lembro muito bem, chegando de Nova York, onde os grupos de Nova York tinham organizado um evento, e tinha um jovem negro, bolsista, que estava na Bolsa Sanduíche, e ele pediu a palavra. Ele falou, olha, eu estou aqui hoje defendendo o presidente Dilma porque eu sou a primeira geração da minha família de entrar na universidade. Se não houvesse a política de Haddad, de Lula, universitária, as cotas, tudo, não teria as condições de estar aqui hoje. E estamos sendo ameaçados. É muito séria essa questão.
Então chegamos, puta, Renan, eu não quero militar agora de novo, nesse momento da minha vida, mas vamos fazer alguma coisa. Então nós fizemos uma declaração baseada numa declaração feita aqui no Brasil, mas que não tinha nada a ver com a realidade internacional, então modificamos. E foi interessante, porque a gente estava mais preocupado com Moro em março do que o impeachment. Então, a nossa declaração era: a democracia está seriamente sendo ameaçada. Levamos isso para o Congresso da Associação dos Estudos Brasileiros, que estava sendo realizado na Brown, e foi aprovado pelo jovem militante que fazia movimento estudantil, sabia fazer trabalho de assembleia, foi aprovada pela Assembleia, e começamos o processo contra o golpe parlamentar contra a presidente Dilma. E depois, em 2017, ela ia para Harvard para um evento e alguém me chamou para ver se eu queria organizar uma visita dela em várias universidades. Então, passamos 2 semanas juntos e, nesse período, tiramos uma foto. Eu postei na minha Facebook, porque eu ia lançar o livro sobre Herbert Daniel, então tinha 300 amigos, de repente, outro dia tinha 1.000, depois outro dia 2.000, eu não entendia por quê, porque alguém tinha publicado essa foto no jornal e todo mundo queria ser meu amigo, porque era namorado da Dilma. Então, eu falei, tudo bem, vamos... Porque você é James Green, não era? Não, eu estava adicionando as pessoas porque estava bom para divulgar do livro, então vamos fazer. E depois, uma aluna minha, que mora no Rio agora, ela me ligou, eu estava em Nova York, estava chovendo, corri para um café, e ela me ligou, eu brinquei, você sabe as boas notícias? Dilma e eu vamos nos casar. Porque era brincadeira. E ela tirou essa frase e publicou no Piauí, essa frase, e viralizou, então começa essa história. É um texto muito bom também da Flora, né? Da Flora Thompson. Exatamente. Mas o mais importante não foi isso. O mais importante é que todo esse processo do governo Temer, processo da eleição de Bolsonaro, foi muito claro para mim. Então, já em abril de 2018, eu falei, gente, eu estou sentindo a situação está muito ruim. Vamos preparar uma reunião nacional depois das eleições para avaliar o que fazer. E cada vez pior. A Dilma tinha me convidada para acompanhar ela nas eleições em Minas. Isso foi um massacre. Ela entrou em 4º lugar. Ninguém entendia o fake news, ninguém entendia essa capacidade no internet para circular informação sem perceber. Todo mundo achava que ela ia ganhar, ela foi em 4º lugar. Foi uma coisa chocante. E, então, já antes de chegar no Brasil, já estava escrevendo um manifesto para chamar uma reunião nacional para uma nova organização. Então, fundamos a Rede nos Estados Unidos pela Democracia no Brasil, que ao longo de 4 anos deve ter organizado 1.000 atos, eventos, atividades em solidariedade com o Brasil. E nesse processo também, como eu entendi a importância de Washington, eu iniciei a ideia de fundar um escritório em Washington. Eu tive muita felicidade de ter como diretor executivo Paulo Abrão, que quem conhece o processo da transição, a Comissão de Anistia, ele foi presidente da Comissão de Anistia. Temos uma equipe de 8 pessoas trabalhando em Washington, na Europa, aqui no Brasil, em São Paulo, promovendo democracia, promovendo relações entre movimentos sociais brasileiros e entidades internacionais. E o mais importante foi o trabalho que nós fizemos em 22, porque levamos 20 movimentos sociais dirigentes para Washington, tivemos reuniões com o Congresso, com a Casa Branca, com o Departamento de Estado. O governo de Biden reconhece que foi corretíssimo com a sua política de defender as eleições, reconhecer Lula imediatamente depois, e nós conseguimos, eu acho, mover o Congresso para ter uma solidariedade com o Brasil, que foi fundamental em 22. Então, isso talvez seja meu grande desafio de militância política agora, de sustentar essa atividade em Washington e na Europa e aqui no Brasil, além do trabalho acadêmico que eu sigo fazendo, o acadêmico, vamos dizer, mais os livros que eu estou escrevendo. Legal, Jim. Vamos falar então desses projetos. Esse aqui vocês vão comprar e vão ler, então a gente não vai falar mais dele.
Agora, Jimmy, fala dos novos projetos aí, tanto de publicações como ópera e coisas que você está fazendo nos próximos anos. Então, E só uma coisa, pessoal, depois a gente abre também para as perguntas de vocês. A gente tem um tempinho final, foi avisado no início, mas muita gente chegou depois, então podem ir pensando aí as perguntas de vocês, a gente faz uma rodada. Diga lá, Jimmy. Então, eu estou agora pesquisando um livro que se chama Geração 77, que é sobre a geração que mobilizou contra a ditadura, e Geração 68 foi uma geração muito importante, mas perdeu. Ele foi derrotado, infelizmente. Eu acho que as pessoas não foram derrotadas, mas o movimento foi derrotado com a AI-5, com a repressão que houve no governo de Médici. E Geração 77 é uma nova geração de jovens que estão acompanhando um processo de abertura, de extensão, e eu quero entender esse processo e os diálogos entre esses jovens, estudantes e pessoas de movimentos sociais, e novos movimentos sociais, movimento LGBTQ, movimento negro, movimento feminista, e novas tendências dentro do movimento estudantil aqui em São Paulo. Então, esse é o livro que espero que a Unesp publica. A gente tem que terminar antes de 2027, porque a gente vai fazer muitas comemorações. 27 também era o ano da refundação da UNE, a invasão da PUC, prisão de milhares de estudantes, é um ano muito importante. Mas o livro é sobre uma geração em 74, 75 até 82, 83. Nós estamos com outra editora, Sesc, publicando um livro que é um coletâneo de artigos publicado no exterior sobre revoluções, contra-revoluções e homossexualidades, que vai ser artigos publicados sobre a Revolução Russa e homossexualidade, a Revolução Chinesa, a Revolução Cubana, a Contra-Revolução Fascista na Itália, na Alemanha, na Espanha, as novas movimentos sociais e surgimento do movimento LGBTQIA+, mais revolucionário em 68. E esse é um livro que vamos esperar lançar o ano que vem. E eu estou fazendo um documentário baseado em todos os meus livros, então são vários documentários. E a ópera é uma inspiração no livro que a mãe de Marcos Arruda publicou muitos anos atrás, sobre a prisão dele. E eu queria registrar essa história, que é muito importante para mim. E então estou tentando produzir uma ópera. E vamos ver se eu consigo. Essa ópera vai ser lançada em 2031. Então, todo mundo está convidado, tá? Porque eu acho que vai levar mais ou menos 6 anos para conseguir os recursos para fazê-lo. Mas já tem 2 músicos que vão fazer a música. E essa semana eu vou falar com uma pessoa que talvez nos ajudar em outros aspectos desse trabalho. Já botem na agenda aí. É impressionante a capacidade de organização do Jimmy. Eu vou festejar 80 anos, então a gente vai ter uma grande festa e lançamento da ópera. Ô Jimmy, antes de passar para o pessoal, eu tenho 2 questões. Uma delas é um pouco um balanço, né? Acho que esse livro ele também tem esse caráter. Você aqui, com esse livro, você está falando, olha, teve 50 anos quase aqui de trabalho dedicado ao Brasil, né? De trabalho de vida mesmo, de ativismo, de seu desejo, do seu prazer, das suas dores, enfim, tudo está atravessado nesse livro da sua experiência aqui no Brasil. Como que você vê, né, depois de tanta luta, de tanta coisa escrita, de tanta coisa que você estudou, pesquisou nesse país, assim, como que você está vendo esse momento aqui do nosso país, né? É um processo difícil que você acompanha muito de perto, você participou das mobilizações, o livro passa exatamente, né, pela discussão sobre da política, da sexualidade e da solidariedade, que foram campos em que você manteve uma atuação e mantém ainda, né, persistente. Como que você vê, depois desses 50 anos, tanta energia que você depositou aqui também nesse país, né, assim, nesse projeto de construção, que é sempre interrompido, que é sempre desviado, mas que segue, que a gente vai tentando construir. Como você faz esse balanço aí? Olha, eu sou uma pessoa otimista de caráter, de energia, de optimismo. Herdei muito da minha mãe. E eu não queria viver com 72 anos o que nós estamos vivendo. Eu queria a glória da revolução, alguma coisa parecida, quer dizer, e não essa situação mundial que está horrível. A possibilidade de Trump ganhar nas eleições em 3 semanas. O cara descaradamente dizendo que ele vai prender a oposição quando ele é eleito. As pessoas acham legal isso. Impressionante. Que reflete todo os legados de racismo e
e o tipo de capitalismo, alienação americana. E no Brasil, de um lado, eu sempre amava o Brasil porque sempre sentia essa mobilização popular, essa vontade do povo de expressar, essa energia popular muito forte. Mas as dificuldades, porque, infelizmente, a direita está muito organizada, muito mobilizada. E, infelizmente, as igrejas evangélicas estão capturando grandes setores da sociedade com as suas ideologias superconservadoras e reacionárias. E que a esquerda não sabe responder a isso em certo momento. A Igreja Católica Progressista não sabe responder a essa questão. Perdeu essa capacidade desse diálogo com os setores sociais. Mas meu problema é que é um processo mundial. E eu também acho, sem entrar em polêmica, porque eu não vou entrar em polêmica hoje, eu acho que a grande parte da esquerda está dando uma leitura totalmente equivocada sobre a situação conjuntura internacional, não entendendo uma série de coisas e querendo forjar alianças internacionais meio esquisitas, que não vai ajudar as forças democráticas. Forças democráticas profundamente. Usa a palavra democrática no sentido de, como gay, eu me sinto que essa é uma reivindicação fundamental. O direito que eu tenho de estar em uma sociedade fazendo o que eu quero igual ao outro. Mas, para mim, democracia contra fome, democracia contra falta de alojamentos, contra a miséria, contra a falta de saúde. Então, esses são os dois valores que são fundamentais para mim. E eu não vejo... eu acho que é complicado quando nós tentamos fazer aliança com setores internacionais que não têm valores democráticos na prática. Então, esse é um problema. Inclusive aqui na minha terra, né, nos Estados Unidos. Mas, sendo otimista, espero que venceremos. Não sei. Não sei. Vamos vencer? Vamos, né? Não sei, porque todo mundo está deprimido, né? A situação aqui, as eleições, vamos dar uma virada, mas vai ser difícil? Difícil agora, nesse momento. Sim, mas como você, sendo a pessoa... jogar um pouco para cima aqui. Por favor. Porque como você é a pessoa que estava aqui no momento da ditadura, né? Não, ou seja, muito. Tinha um grupo organizado, que era o Grupo Somos, o grupo do qual você participa, né? Tinha só você fazendo o trabalho do Além do Carnaval nos anos 90. Não, Renato, o fato que você existe, o fato que você é presidente desse grupo de trabalho do Ministério de Direitos Humanos, fazendo discussão sobre reparações, é uma coisa inédita, é uma coisa maravilhosa. Não tem outro país no mundo fazendo isso. Então, é fabuloso tudo que está acontecendo. É maravilhoso a mudança, meus amigos, essa esquerda mudou totalmente. Eu comparando 50 anos atrás, agora é mudança total. Porém, infelizmente, não somos a grande maioria do mundo, somos uma minoria, nossos valores. E é uma grande setor humana reacionária que está forte. Acabaram de eliminar direitos na Itália pelo governo fascista lá, né? Governo fascista. Na Alemanha, eu estou na Alemanha durante esse semestre numa bolsa. E a ultradireita fascista ganhou nas eleições na leste da Alemanha. É muito sério isso. Então, a gente tem que estar consciente que a gente tem que ser muito, muito preparada para seguir lutando, porque é muito séria a situação. E, infelizmente, não tem soluções fáceis. Não tem soluções fáceis. Não, e acho que esse realismo é importante, que é um choque de realidade que a gente toma. Eu acho que também nós nos iludimos, em certo grau, com a democracia liberal e quanto ela poderia nos oferecer de igualdade, de reconhecimento, de justiça social, e fica evidenciado que, em momentos de crise, se recrudesce isso. Mas essa dimensão, eu acho que seu trabalho reflete muito isso, que é mobilização e contra-mobilização, né? O seu trabalho é profundamente político nesse sentido. Não tem uma ilusão de resolver o problema. A gente não vai ser maioria e todos os problemas estão resolvidos quando a gente é maioria. Porque a gente vai ter que construir essas maiorias e negociar sempre essas maiorias e disputar espaço, né? E acho que isso é admirável da maneira como você tem energia de a todo momento. Acontece uma coisa, bolsonarismo, fazer uma articulação internacional, agora é com o golpe contra a Dilma, vou fazer uma... E acho que é essa energia que é uma coisa muito bacana, né? Que não é achar que está tudo resolvido, mas entender que a política ela vai precisar sempre, vai demandar sempre. Para quem é progressista, setor minoritário da sociedade ou minorizado, enfim, que é de esquerda, assim, a mobilização é a única opção e permanente opção
da nossa existência, né, de construção desse mundo. Então, acho que é uma maneira da gente olhar para isso também, que eu aprendi com você, em boa parte. Que bom. E com o nosso trotskismo comum. Eu não quero esquecer de dizer duas coisas antes de já preparar perguntas. Quero reconhecer que Luffy Stefan está ali no fundo, que vai ser o diretor da nossa série de 8 episódios Além do Carnaval, que ele está o diretor, junto com a produtora Ângela Rezá, que está conosco, fotógrafa. E com certeza tem outras pessoas maravilhosas que não estão chegando muito bem por causa da luz, muitos aliados, amigos do passado, pessoas muito queridas que estão aqui. Então vamos abrir para algumas perguntas? Vamos. Se tiver. Quem quiser pode levantar a mão. Começo é sempre uma timidez. Depois já começou ali uma. Outra aqui. A gente pode fazer um bloco de 3, aí o Jimmy responde, depois, eventualmente, se der tempo, abre para mais. Boa noite. Sou Kátia. Oi, Kátia. Eu tenho observado, você falou muito desse movimento indo para a direita na Europa, mas o que tem me preocupado muito e angustiado é o movimento na África e nos países de Oriente Médio, especialmente Oriente Médio, que a homossexualidade está sendo punida com pena de morte. E isso está aumentando. Ao invés de regredir, nós estamos vendo mais países democraticamente, no seu parlamento, votando pela pena de morte. O que a gente pode fazer em relação a isso? Vamos fazer um bloco? Vamos, que aí fica mais dinâmico. Você vai me ajudar? Eu te ajudo ali. Boa noite. Meu nome é Elton. Eu sou um professor da Prefeitura de São Paulo. Aposentei agora. Dentro de tudo que a gente está discutindo e pensando, assim, eu tenho várias perguntas, mas eu só vou fazer uma, tá? Eu gostaria de saber de você qual a sua posição em relação à posição do jornalista Glenn Greenwald sobre o momento no nosso país, né? Sobre a posição dele em relação à liberdade de expressão absoluta. Eu queria saber o que você pensa sobre isso. Legal, Elton, obrigado. Tem mais uma, né, que tinha levantado a mão. Quem que era a terceira pessoa aqui? Eram essas. Ah, não. Depois a gente faz uma outra, então a gente começa aqui. Vamos terminar com ela ali. Olá, boa noite. Green e Quinalha, é um prazer estar em mais uma palestra com a participação de vocês. Eu acho que, assim, lendo um pouco do seu livro, Green, talvez dando uma breve palhinha para o pessoal, eu acho que eu fiquei com várias angústias até por ser uma pessoa LGBT, então eu fiquei pensando muito, assim, e talvez uma partezinha do subtítulo eu tinha pensado em identidade, assim. Eu acho que isso tem muito a ver com a sua trajetória, então eu queria muito perguntar sobre o que você acha da modificação da atuação da esquerda em relação à incorporação das identidades, do que seria a pauta identitária e do tão discutido isso, enfim. Eu acho que isso tem muito a ver com a sua posição de se unir, se articular com movimentos gays, na época, grupos gays, enfim. Obrigada. Bom, vou tentar responder. Sobre a África e certos países no Oriente Médio é muito sério. E aí organizações internacionais pressionando. Infelizmente, são, às vezes, igrejas evangélicas americanas que estão missionários levando essas ideias com projetos de leis. E, se não me engano, foi o Uganda que recuou um pouco pela pressão internacional. Então, essas são questões de pressão internacional, de shaming, de deixar claro que é uma vergonha, não se pode fazer, para pressionar para eles não fazem isso. Isso é uma questão séria. E dentro dos países que têm uma tradição democrática também estão realmente diminuindo esses direitos em vários sentidos. O fato não é exatamente a questão, o fato que o aborto, que era legal durante 50 anos nos Estados Unidos, e o STF americano
por causa do Trump, eliminou essa direita, uma coisa chocante. Eu acho que não se sabe quem vai ganhar as eleições em 2 semanas, mas eu acho que a voto feminina, a voto das mulheres, vai ser determinante na virada, da possibilidade de virada contra Trump. Glenn Greenwald é uma pessoa muito interessante. Ele fez coisas muito importantes, tem que reconhecer tudo que ele fez para denunciar Lava Jato, denúncias sobre várias questões. Eu acho curioso que ele está queixando a falta de liberdade de expressão com a referência na Rússia, porque a Rússia não tem liberdade de expressão nenhuma. Então, isso é meio complicado para mim. E ele acabou aliando com forças estranhas, como Elon Musk, porque Musk está queixando, nesse momento, o cara que é o dono do X, dizendo que Alexandre de Moraes estava violando os direitos da expressão quando estava cumprindo a lei brasileira contra desinformação na mídia. Então, eu acho que existe uma tradição americana de liberdade de expressão ilimitável. Existem limitações na lei americana, mas, em geral, essa é a noção. Eu não concordo com isso. Eu acho que tem que ter limitações da expressão. Eu acho que o Brasil está tentando resolver essa questão de uma maneira mais inteligente do que, em certo sentido, a lei americana. E sobre a questão da identidade, é muito curiosa, porque, de um lado, para nós do movimento, e eu vou dizer uma coisa que Renan falou recentemente numa conversa que nós tivemos, que concordo com ele. A inclusão é fundamental. Então, a sopa de letras LGBTQIA+, é muito importante de insistir na inclusão. Mesmo que a minha realidade como homem gay é muito diferente da realidade do trans e a realidade da pessoa lésbica. Minhas reivindicações, minhas experiências são muito diferentes. Mas existe coisa em comum, então dá para a gente entender que vamos fazer uma frente ampla de todos os setores e ter um respeito desses setores. Existe um problema de comunicação, porque essa expressão LGBTQIA+, que eu consigo falar rapidamente, mas é difícil, ninguém lembra essas letras. E eu não uso uma letra porque eu acho que não tem nada a ver, mas é a minha posição política contra P, mas tudo bem, porque não entendo, e A, porque não entendo, mas, enfim, esse é o meu preconceito, talvez. Então, eu acho que seria bom se tivesse outra linguagem. Tentou com queer, mas queer não funciona. Queer funcionava nos Estados Unidos para juntar as várias categorias. Mas, então, eu acho que tem um problema do movimento que vai ter que inventar uma nova linguagem que consiga juntar um pouco mais e ser mais comunicável, porque está muito difícil nesse momento. Tudo bem. Mas tem outra questão sobre identidade, porque os setores da esquerda, utilizando argumentos dizendo que a política identitária é muito individualista, muito concentrada na pessoa, na sua situação, e não consegue entender as questões sociais, de um lado, e também disse que é uma tentativa que é meio fútil. Mas é muito curiosa, porque quando eu era marxista-leninista sério, que acreditava, qual foi a nossa tarefa? De ir para a classe trabalhadora e ajudar a classe trabalhadora a ter uma consciência da sua identidade como trabalhador explorado para poder ter consciente da sua papel na sociedade, da sua relação aos meios de força de meios de produção e entender seu papel revolucionário para fazer a revolução socialista mundial. Então, isso foi... Vamos fazer tudo para conscientizar o trabalhador, para ele assumir a sua identidade como trabalhador. E isso é fundamental. Então, essa procura de identidade é totalmente legítima, baseada num mito sobre o trabalhador ideal que vai fazer a revolução social mundial, tudo isso. Mas a identidade da lésbica ou da negra, que se sente na pele a sua realidade, é considerada menos legítima. E por quê? Eu acho que muitas transformações sociais nos últimos 10 anos têm sido encabeçadas por mulheres negras no Brasil. E a sua identidade, a sua sensibilidade sobre a sua relação com a sociedade
tem menos valor? Eu não acho. Isso é uma questão. Outra questão é o que falamos sobre interseccionalidade ou as várias camadas da opressão ou discriminação que as pessoas sofrem. E que é a realidade. Uma mulher negra sofre uma série de questões diferentes de um homem branco e pronto, é na sociedade e tem que reconhecer isso. Agora, o argumento é que essas identidades dividem em vez de unificam. Em certo sentido, é verdade, mas porque a sociedade é dividida, é complexa, e somos muitas coisas. Eu sou muitas identidades também. Então, é complexa a sociedade democrática quando nós estamos respeitando todo mundo. Então, a paciência, a esquerda tem que ter paciência. E, final, eu acho que é uma certa... A esquerda foi derrotada em 68. Pode ser que tem pessoas hoje que vão dizer que eu estou equivocado com essa análise, mas... o que eles aprenderam? Precisamos chegar ao poder para transformar a sociedade. Então, campanhas eleitorais, processo legal, processo partidário, para chegar ao poder, para fazer transformações concretas, seja Bolsa Família, seja cotas nas universidades, vai mudar radicalmente a realidade de pessoas. Tem valor isso. E eu acho que esse é um caminho interessante. Só que você tem que pensar em ser eleito. Então, melhor não falar sobre essa questão, porque vai criar problemas e vai alienar as pessoas, a gente vai perder parte da nossa base. E pode ser que perde. Pode ser que você perde a eleição. Então, é um problema, é um dilema, não é uma solução esse problema. Mas eu acho que a gente tem que falar sobre isso, em vez de escondê-lo, e entender essa questão, enfrentá-lo. E quando você não fala da minha realidade, porque você tem medo de perder evangélicos, o que você está perdendo de longo prazo? Que tipo de sociedade você está construindo com essa decisão de abafar a minha realidade? Legal, o que mais? A gente tinha uma aqui na frente, mais duas ali. Acho que dá tempo de fazer essa de 3 e depois o Jimmy encerra aqui. Meu nome é Ricardo. Só uma curiosidade. Vocês falaram dessa aposentadoria fake, que vocês sabem muito bem o que aconteceu, mas eu não sei. Então, curiosidade, eu queria que vocês falassem, porque eu sei que o Jimmy não se aposentou, enfim, mas teve uma aposentadoria fake e tal, que... depois curiosidade. Ótimo, Ricardo, agora ali, tem mais duas. Bom, vamos fazer de 4, né? Tem aqui também a 4ª pergunta. Boa noite, meu nome é Vinícius, atualmente mestrando, e fico um pouco curioso sobre algumas coisas que foram comentadas aqui. Eu vim de uma universidade em que tive algum contato com a questão de história oral e como isso foi apresentado aqui, eu fiquei com uma dúvida, assim. Durante sua trajetória acadêmica, Jimmy, assim, como que foi articular questões, por exemplo, da sua história de vida, de questões de história oral, da questão da militância, sendo que são questões que geralmente são descreditadas no meio acadêmico ou possuem alguma certa resistência, até mesmo dentro de campos da história e tudo mais, e ainda mais no amplo campo das ciências humanas, né? Como é pensar em ter uma escrita envolvente, transmitir histórias sem deixar que morra ou diminua a cientificidade e que também ela seja reconhecida enquanto ciência pelos seus pares, principalmente na academia no Brasil. Legal, Vinícius. Quem mais que tinha aqui levantado? Aqui depois. Olá, boa noite. Meu nome é Sabuat. Eu sou venezuelano brasileiro. Moro no Brasil faz 10 anos. E, primeiramente, queria agradecer ao Renan, porque realmente tenho aprendido muito de sociologia por você, Rita Von Hunt, Henry Bugalho, pessoas que me trouxeram um português e uma sociologia que eu não conhecia antes de chegar ao Brasil. E aí eu tenho, basicamente, 2 perguntas bem simples para o James. A primeira seria, no momento que você começou a escrever, você escolheu a língua portuguesa diretamente ou você começou a fazer alguns esboços em inglês? Esse é um assunto que me interessa bastante, parte pela minha produção dentro do Brasil,
estou bem interessado nesse assunto. E a segunda, também qual é a sua posição? Você falou sobre alianças que a esquerda está fazendo, talvez erradas, no ponto de vista da aliança internacional, certo? Eu queria ver qual é a sua posição sobre a esquerda atual da Venezuela. Eu particularmente vejo lá que há 25 anos eles no poder não têm um avanço em alguma política LGBT nos últimos anos, e até nos últimos recentes anos tem tido perseguição para essa população. Então, que tinha interessado. Obrigado. Vamos fazer mais uma? Isso, não, pode ser. Não, Pode tudo ser, bem. porque a Pode, gente encerra claro. já pelo horário e você vai assinar os livros. Boa noite. Jorge Miranda, da Bolívia. Eu sou boliviano, né? Então, mais que tudo, queria saber assim, sua opinião, seu ponto de vista sociológico, histórico, respeito às políticas, militância LGBT na Latinoamérica, porque no meu país, na Bolívia, não tem. É efímero, não aparece, é tipo uma imaginação, porque se você se declarar LGBT, já foi. Literalmente já foi. Que você vai ter um voto da sua mãe, da sua família, e acabou. Mas não sei o que acontece, por que não nasce, por que não tem essa capacidade política da comunidade. Eu não faço militância, nunca fiz. É a primeira vez que eu entro numa palestra assim. Essa seria a minha dúvida. São boas perguntas. Nos Estados Unidos, você não tem obrigação de se aposentar. Você pode morrer dando aulas. Eu imaginava que eu ia dar aulas sobre a história do Brasil e Dom Pedro II, farto, morto. Um dia eu levantei com 70, não, eu não quero fazer isso. Eu quero fazer outras coisas. Eu quero ir independente. Não quero corrigir mais exames. Não aguentar. Corrigir provas é a coisa mais chata do mundo. Então, eu fiz e, na verdade, a universidade não me deixou tirar um semestre sabático para estar aqui durante as eleições de 22. Então, foda-se a universidade. Então, eu anunciei que ia me aposentar. Então, formalmente, estou aposentado da Brown University. Sou emérito. Mas não estou parando. Eu não tenho pijamas. Você conhece essa referência? Muitos brasileiros não conhecem, mas... o general de pijama, né? Então, eu não tenho pijamas, então não posso me aposentar. Essa foi a primeira pergunta. A segunda pergunta sobre história oral. História oral. Não, eu acho que aqui no Brasil está cada vez mais aceitando as histórias orais. Existe uma associação nacional. Mas eu acho que ele fala também da sua identidade pessoal e como você não ideologizou seu trabalho científico e se fez reconhecido pelos seus pares trabalhando em questões de militância, né? Um pouco nisso, Vinícius. Então, não, isso é muito complexo. Por exemplo, o livro Geração 77, que eu estou fazendo agora, é 7 pessoas, 7 capítulos, e cada representa um movimento social. E um deles era o Grupo Somos. E quem seria essa pessoa? Eu ou não? Ou outra pessoa? Então, eu entrei numa dúvida sobre isso, resolvi escolher outra pessoa. Mas eu estou dentro dessa história que eu estou escrevendo. E não é memórias. Eu tenho outro livro projetado sobre minhas memórias. Aliás, o título desse livro era um título sem livro. Porque esse título, Viado Vermelho, eu já tenho 15 anos pensando nesse título. E foi para a Unesp, falando com o editor Gésio, e a gente estava fechando sobre Além do Carnaval, 3ª edição. Eu falei, Gésio, tem outro livro. Que você... não, tem um título. Qual é o título? Viado Vermelho. Legal, não sei. Disse, não, mas então ele topou. E parece que quando o conselho editorial fez as pareceres, alguém perguntou, é isso mesmo? Ele quer esse título? Ele quer esse título. Então, esse título mesmo. E meus memórias, talvez vai ser Memórias de um Viado Vermelho. Então, vai ter uma ligação entre os dois. Não, é um problema. Você tem que assumir. É como os antropólogos fazem. Eu estou fazendo tipo os antropólogos, assumindo a minha posicionalidade dentro da coisa. Eu acho que isso é um pouco masturbatório, assim, de falar muito. Eu queria falar outra coisa, mas não outra coisa. Então.
Mas porque eu acho que... bom, tudo bem, é subjetividade. É claro que estou envolvido, claro que tem uma subjetividade, vou tentar ser objetivo e não sou objetivo, porque nem um historiador objetivo. Quando você escolhe o documento, você escolhe esse documento, não esse documento, uma leitura, deixa as pessoas ter acesso às fontes e podem me criticar para dizer que eu estou fazendo isso de uma maneira equivocada. E eu acho que eu ganhei respeito pela capacidade séria de meu trabalho. Meu primeiro livro é uma militância. Todos meus livros são uma militância política, mas tem que ter uma qualidade fundamental. Isso é importante. Sobre eu sempre ganhei o prêmio Jabuti, mas alguém fala não, tem que ser escrito originalmente em português para ganhar o prêmio. Eu acho que sim. Eu acho que estrangeiro pode ganhar, pode, mas se está escrevendo o livro em português originalmente. Bom, eu vou me informar, porque eu quero ganhar esse prêmio, mas para ganhar eu acho que eu vou ter que escrever um dos meus livros em português originalmente. Então esse vai ser o grande desafio. Vou tentar. Talvez. Você sempre escreveu em inglês. Eu escrevo em inglês e a editora traduz. Às vezes eu escrevo coisas em português e pessoas corrigem, mas é difícil, porque eu nunca estudei português, eu aprendi na cama. É verdade isso. E é um vocabulário específico de várias questões que funciona e não funciona. Sobre Bolívia. Não, a América Latina é impressionante, porque é tão desigual e combinado. Por exemplo, a Argentina é o movimento mais avançado na América Latina. É impressionante. Peru, outro país que não conseguiu, até hoje, a legislação LGBTQIA+. Eu tenho um aluno, o Joaquim, que está fazendo doutorado comigo na Brown University. Eu tenho 4 alunos ainda não terminaram seus doutorados, estão trabalhando comigo, e ele está fazendo História Social de Peru. E nós temos muitas especulações de porquê. Eu tenho dúvidas sobre algumas. Umas são especulações de origens indígenas, que têm uma leitura diferente sobre sexualidade, que talvez choque com essas ideias modernas. A esquerda, eu conheço o Evo Morales, ele estava na minha universidade, eu recebi a minha universidade, é uma esquerda muito tradicional, em vários sentidos, muito rígido. Eu acho que são muitos fatores que explicam por que não tem. E tem um pequeno movimento em Bolívia, mas é muito limitado, é muito restringido, é muito difícil articular fortemente. É uma pena isso, realmente. Outra pergunta era sobre... Você não falou só da segunda parte da pergunta dele sobre as forças Venezuela. de esquerda internacional e Maduro, Venezuela agora. Eu acho que quem diz que ganha as eleições não prova que ganhou as eleições, pelo amor de Deus. E quem ainda não condenou, quando foi investigar e fala, bom, não provou, mas não faz nada, é um problema também. Eu acho que... eu vou dar outro exemplo que eu acho que é nítido, não vai ofender ninguém aqui, porque tem pessoas... Nicarágua, pelo amor de Deus. Nicarágua agora é um governo autoritário. Não importa que os sandinistas tomaram o poder, eu participava do movimento de solidariedade com os sandinistas. Daniel Ortega é um Somoza do século XXI. E sua família vai tentar manter-se no poder como o Somoza e sua família ficou no poder durante anos. Sem liberdades, sem possibilidades. E sempre usando desculpas internacionais, imperialismo, não sei o quê, em vez de enfrentar a realidade do país. E tem outros exemplos mundiais, mas não vou fazer essa análise aqui hoje, porque é muito complexa. Legal, acho que é isso, das questões todas. Quero agradecer demais a presença de vocês, as questões que vocês trouxeram aqui para a conversa. Agradecer o Jim pelo todo feito ao Brasil, por ter sido esse gringo apaixonado, né, e ser esse gringo apaixonado pelo Brasil. Acho que você também deixa muito de você aqui com a gente sempre. E agora o Jim vai assinar o livro ali fora. Quem ainda não tem o livro, não comprou, poder... Eu quero só falar uma coisa. E as considerações finais antes? Isso. Pois não. Tá? Posso falar? Pode, claro, você que fala. Tá. Não, eu quero primeiro de novo agradecer a Unesp, que tem sido uma editora maravilhosa, especialmente o Gésio Guttieri, mas toda a equipe de pessoas que sempre me recebem muito bem. Estou muito feliz com a editora. E aos meus amigos e amigas queridas, queridos que estão aqui presentes,
sempre me apoiando, e pessoas novas que não conheço, que eu quero conhecer. Então é isso. Muito obrigado. Obrigada, Quinália, pela bela mediação. Muito obrigada, James. Daria para a gente conversar aqui durante uma semana inteira, né? Não teria fim. Muito obrigada a todos pela presença e agora vamos à sessão de autógrafos. Lembrando que em novembro nós teremos a Laerte aqui no Encontro com Escritores e eu conto com a presença de vocês novamente, tá bom? Muito obrigada.